Amados e amadas de Deus, hoje, dia 27 de abril, hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos no segundo domingo do tempo pascal, e também esse domingo, o segundo domingo depois da Páscoa, ele é chamado Domingo da Divina Misericórdia. Então, neste domingo da Divina Misericórdia, nós somos convidados a fazer contato com Jesus misericordioso, Jesus que apresenta e fortalece em nós a imagem de Deus que é misericórdia. E é interessante porque nós tínhamos, a humanidade ela estava sempre muito voltada para um Deus justo, e diante da sua justiça ele ali, até como se ele ficasse muito voltado para o condenar, e nós vamos olhar para um Deus misericordioso, que ele não tem medida para o perdão. A medida do perdão é a nossa capacidade, a nossa condição de arrependimento. Eu digo que não tem pecado que Deus não nos perdoa. O único pecado que Deus não nos perdoa é o pecado em que nós não estamos arrependidos. Então aí não tem perdão. Então hoje é dia de ir à missa e de contar com a misericórdia de Deus. Então vamos lá. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos de suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós estamos então diante deste momento que Jesus aparece com os discípulos, e mostra que os discípulos estavam com as portas fechadas por medo. Então, e é interessante porque a palavra vem colocar que era o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, domingo, por isso que nós colocamos que domingo é o dia do Senhor. Domingo é este encontro que nós temos com Jesus na Eucaristia. E aí, diante desse encontro, desse Jesus que vem ao nosso encontro, ele vem para nos desejar, para nos oferecer a paz. Novamente, ele fala: "A paz esteja convosco." E ali, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele mostra para os discípulos que era ele mostra as mãos e o lado, ou seja, ele está mostrando as marcas, as suas chagas, e ali, ao mostrar as mãos e o lado, ele sopra sobre eles o Espírito Santo, já
instituindo ali o sacramento da penitência, né? Onde eles são, a quem perdoardes os pecados eles serão perdoados, a quem não os perdoardes eles serão retidos. Então a confissão, a gente costuma dizer num comparativo que essa foi a primeira missa. Só que Tomé não estava com os 12. Tomé não estava reunido com os 12, ou seja, Tomé faltou na missa, a gente brinca. E aí, Tomé não estando presente, não tinha como ele ter esse encontro com Jesus. E aí foram falar para ele, e ele falou, olha, não acredito, só acredito vendo. Né? Por isso que a gente brinca, tem que ver para crer. Né? É igual Tomé. E 8 dias depois, ou seja, de domingo a domingo, dá 8 dias, Jesus se apresenta novamente e se volta para Tomé. E fala, olha aqui, põe o teu dedo no meu lado, né? Não sejas incrédulo, mas fiel. Então aqui a gente também vê o puxão de orelha que Jesus está dando em Tomé nesse momento pela falta de fé. Não sejas incrédulo. E eu digo que a palavra a gente sempre precisa atualizar para a nossa vida. Cada vez que eu falto à missa, eu perco a oportunidade de estar ali com Jesus que se apresenta para me abençoar. E muitas vezes, se eu vou à missa e não consigo enxergar a sua presença ali, estou sendo igual Tomé, incrédulo, mas não fiel. E aí, após esse momento, Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. E aí ele fala, olha, Tomé, você está crendo porque você viu, feliz é aquele que crer sem ver. Ou seja, nós não precisamos da prova. A partir do momento que precisa ter uma prova, eu não preciso de fé. A fé é a capacidade de crer sem provas. Então, a palavra de hoje ela tem esse objetivo de mostrar, que nós precisamos crer sem provas. Eu não vou ver Jesus ali fisicamente, mas a minha fé faz eu enxergá-lo presente na Eucaristia. Eu não vou ouvi-lo ali, a voz dele falando, mas a minha fé me faz entender que ele inspira o Padre com o Espírito Santo para que ele possa falar as coisas de Deus. É a fé. E a falta de fé faz com que as pessoas não vivam este momento. Então, o segundo domingo da Páscoa, ele vem apresentar a necessidade da fé. E hoje, de maneira especial, a fé num Deus misericordioso, num Deus que perdoa, num Deus que não quer condenar nenhum de seus filhos, não quer perder nenhum de seus filhos. Então, que nós possamos buscar Deus verdadeiramente e que não percamos a imagem da misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é capaz de me acolher nas minhas misérias e de me amar nas minhas misérias. E por isso eu posso sempre voltar. Mas a misericórdia acontece quando eu me arrependo dos meus pecados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.